Boa noite, tudo bem por aí? Muito obrigado, gurizada, pelo momento especial de louvor. Já preparou aí os nossos corações para o momento que nós teremos agora de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos meditar numa pequena porção da Palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, evangelho que escreveu esse homem chamado Marcos. Do ponto de vista de Marcos, ele descreveu os acontecimentos da vida de Jesus. Nós vamos estudar uma passagem que ela é muito conhecida. Várias vezes já a gente teve estudos sobre o que é relatado ali no livro de Marcos, capítulo 6, do 30 ao 44. Inclusive, esse é o milagre que os 4 evangelistas relatam. Então, se Deus escolheu deixar grifado nos 4 evangelhos essa história, é sinal de que a gente tem que prestar atenção nela. Como cristãos, nós temos que nos debruçar sobre ela e entender o que Deus quer nos falar a respeito do que está aqui contido em Marcos, capítulo 6, do 30 em diante, do 30 até o 44. Vamos ler juntos? Muito bem, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, tá bom? Diz o seguinte: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto que eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-o reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos, aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo de comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 150. Todos os 5, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado por essa parte da Bíblia, esse relato tão incrível que nós lemos aqui nesse momento, Pai. Abre o nosso coração, que a gente possa, em cima dessa história, que é uma história que acredito que a maioria aqui já ouviu várias vezes, tirar aplicações práticas para nós, Pai, no dia de hoje. Então abre os nossos corações, a começar em mim, cada um que está aqui, no seu dilema, talvez as suas preocupações, que essa palavra fale com todos nós aqui hoje, nessa noite. Esse é o nosso sincero desejo, em nome de Jesus. Amém. Que incrível poder se deparar com uma história como essa, né? Uma história que a gente já ouviu várias vezes e sabe que o segredo do que a gente faz aqui, todos os domingos à noite, tem mais a ver com o que a gente faz depois daqui do que efetivamente o que a gente faz aqui, porque as histórias da Bíblia talvez você já tenha ouvido várias vezes e talvez até estudos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Você tenha assistido, às vezes, dezenas de estudos a respeito disso. Mas mais importante do que o estudo em si é aquilo que a gente aplica dele. É amanhã, na segunda, na terça, na quarta. Quem deu estudo aqui semana passada? Alguém lembra? Quem foi? O Adelar deu estudo aqui semana passada. Alguém lembra do que o Adelar falou aqui semana passada? Olha só, hein? O Adelar poderia vir aqui de novo e dar o mesmo estudo da semana passada. Porque é importante a gente refrisar, e toda vez que a gente lê a Bíblia, toda vez que a gente abre a palavra diante de nós, uma novidade Deus tem para nos mostrar. E Ele quer nos mostrar coisas incríveis aqui nesse texto para nós.
E no primeiro versículo da Bíblia, a gente começar então, vamos lá, dar um pontapé inicial. No primeiro versículo da Bíblia, diz um dos versículos também muito conhecidos, que diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então temos aqui o início de todas as coisas, o pontapé inicial na nossa história, e o plano inicial de Deus ao criar todas as coisas. É o que está descrito lá no último versículo da Bíblia. Olha lá, ó, botei até o outro ali, ó. O último versículo da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 22, do 20 e o 21, diz o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Entre aquele primeiro versículo e o último, qual que é o plano de Deus? Essa comunhão eterna. Nós, nessa comunhão eterna com o nosso Deus, Deus nos idealizou lá no Jardim do Éden, desde aquela primeira frase do haja luz, depois toda a criação, para nós vivermos eternamente com Ele. E esse é o plano inicial de Deus, essa comunhão eterna. Eu até coloquei ali a foto de um banquete. Sabe que na eternidade, o que vai dar início àquele processo, né? Até o Duda falou aqui durante o momento de louvor, né? Que nós estamos pregando a eternidade. E nós já estamos vivendo essa eternidade, mas depois que Jesus vem para nos buscar, que vai acontecer um grande banquete, uma grande festa, onde nós cearemos juntos. Vamos estar lá na presença dele. Só que aquela comunhão eterna, ela foi quebrada. E o que nos separou dessa comunhão eterna? Alguém tem um palpite? O que foi? O pecado. O pecado. E entre o Gênesis capítulo 1 e o Apocalipse capítulo 22, estamos nós. Mas Deus deu jeito nessa separação eterna. O que Ele fez? Enviou Cristo. Não conformado com a nossa perdição total, condenados por causa dos nossos pecados, Ele envia Jesus. Ele envia Jesus para morrer naquela cruz, para nos salvar. Isso faz mais ou menos uns 2000 anos atrás. E cá estamos nós. Bento, eu amo Bento, coloquei até ali o coraçãozinho. 2000 anos depois, debruçados sobre essa verdade eterna de quem Cristo é. E nós estamos lendo hoje essa passagem de Marcos para entender um pouco de como Jesus atuou, de como Ele era, entendendo esse propósito de Cristo para nós. E o objetivo do Evangelho de Marcos, tem 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O objetivo que levou Marcos a escrever esse livro é o seguinte, está lá escrito no primeiro versículo do Evangelho de Marcos. Diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Evangelho significa as boas novas, a boa notícia de que Cristo veio e que Cristo é o Filho de Deus. Não é qualquer um. Jesus não é qualquer pessoa comum que pisou aqui, um profeta. Ele não é simplesmente um líder. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus. E Marcos, à medida com que ele caminha pelos textos aqui do seu evangelho, ele vai mostrando e provando por A e mais B tudo que Jesus fez para provar que ele é o Filho de Deus. E ele vai mostrando os milagres que Jesus fez, as coisas sobrenaturais que ele fez, mostrando a divindade de Jesus. Olha só que interessante. Primeiro ele mostra o poder espiritual que Jesus tinha. Capítulo 1, versículo 21, ele expulsa um espírito imundo. Depois, no capítulo 5, ele cura um endemoniado, ali chamado de legião. Depois, do capítulo 9, um menino endemoniado. Então ele tem esse poder espiritual. E Marcos também mostra o poder sobre as doenças. Doenças! Ele cura a sogra de Simão, curou a sogra de Simão, lá no capítulo 1, versículo 29. Lá no 1:40, ele cura um leproso, depois ele cura um paralítico, ele cura uma mulher com fluxo de sangue, ele cura um cego, e depois ele cura Bartimeu também da cegueira. Tudo isso é descrito nesse livro de Marcos. Talvez ressoando aquilo que estava lá no profeta Isaías. Isaías 53, do 4 ao 5, diz o seguinte, muito tempo atrás, lá no Antigo Testamento.
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías fez essa profecia a respeito de quem seria o Messias que a gente cantou aqui hoje, de que ele levaria as nossas doenças, e Marcos mostra ele curando doenças diversas vezes. Depois Marcos relata também o poder sobre a natureza. No capítulo 4 ele acalma a tempestade, Jesus está mandando que a tempestade se acalme. Depois no capítulo 11 Jesus seca uma figueira. Depois Marcos também mostra o poder sobre a morte, quando Jesus ressuscita uma menina. O poder criador e multiplicador a gente vai ver hoje, através da multiplicação dos pães e dos peixes, e não só uma vez, mas 2 vezes. Marcos mostra que Jesus fez. Sexto, poder sobre as leis da física, quando Jesus caminha sobre as águas. Sétimo, poder sobre o tempo, quando Jesus prediz que iria ocorrer nos próximos dias com ele mesmo. Conhecimento, a onisciência de Jesus. E finalmente, Marcos mostra o poder da vida eterna, quando ele conta que Jesus morreu e ressuscitou. Quero te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é esse que a gente cantou aqui para você? É alguém que eu e você nos lembramos somente no domingo à noite? Ou será que nós temos a percepção, a consciência que nós estamos diante do Deus eterno? Jesus Cristo. Quem é esse Cristo? O mundo estuda Jesus como se ele fosse um grande pensador. O mundo estuda Jesus como se ele fosse um grande psicólogo, um grande líder. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, aquele sobre o qual nós podemos depositar a nossa esperança. E no final do Evangelho de João, o último versículo ali do Evangelho de João diz o seguinte, João 21, 25, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. O evangelista João falou que, gente, vocês não têm ideia do que Jesus fez. Aqui só tem uma pincelada de tudo que ele fez. Quem é Jesus para mim e para você hoje, 2023? Se a gente puder hoje, em cima disso tudo resumir hoje, né, a nossa mensagem numa frase para a gente marcar, tendo em vista essa introdução que eu fiz, é o seguinte: nós podemos depositar a nossa esperança em Jesus, o único e verdadeiro Deus. Se existe alguém que a gente pode depositar a nossa esperança, é em Jesus. Em nenhum outro. Somente nele. E a mensagem dessa história da multiplicação dos pães e dos peixes é a história mais relatada pelos evangelhos, né? Os 4 evangelhos falam, como eu falei anteriormente. Mateus 14, do 13 ao 21, Marcos 6, do 30 ao 40, Lucas 9, do 10 ao 17, e João 6, do 1 ao 15. Fica um tema de casa para vocês. Tema, essa semana, leia nos 4 evangelhos essa história novamente. E medite, você vai ver que você vai tirar coisas diferentes, talvez, daquelas que a gente vai ver hoje aqui de noite. Mas eu gostaria de caminhar aqui com vocês hoje, aqui no Evangelho de Marcos. Eu gosto muito de pegar assim um texto da Bíblia e ir versículo a versículo nele, estudando, degustando cada parte dele, para a gente entender e aplicar na nossa vida. Vamos aqui, parte a parte, para a gente entender melhor. Primeiro, entendermos o contexto do que está acontecendo. Se você olhar uma página para trás da sua Bíblia, ali no capítulo 6, do 14 em diante, você vê que João Batista é decapitado. João Batista é o primo de Jesus, aquele que anunciou a chegada de Jesus Cristo, e ele é decapitado. E lá no Evangelho de Mateus fala que, junto com a chegada dos discípulos de Jesus, que os discípulos haviam sido enviados para pregar ali aos arredores, junto com os discípulos, explicando para Jesus tudo que eles tinham ensinado, chegou também a notícia de que João Batista havia sido decapitado. E essa notícia
abalou certamente, profundamente, os ânimos de todos. João Batista era conhecido por todos que ali estavam, inclusive por Jesus, era o primo dele. Certamente o que aconteceu nesse momento foi um esgotamento emocional. Sabe quando o chão sai debaixo dos nossos pés? Quando bate aquela notícia, chegou isso diante dele. O que o versículo fala aqui no 31 do capítulo 6, diz que havia muita gente indo e vindo, ao ponto que eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E não só o esgotamento emocional caiu sobre eles nesse momento, mas também o esgotamento físico do próprio ministério que eles estavam fazendo, tudo aquilo que eles estavam fazendo, sabe? Atendendo as pessoas, era muita demanda. Não tinha tempo nem para comer, como vocês viram aqui. Estava até corrida a coisa, né? Muitas vezes como está a nossa vida, muitas vezes na correria total. Jesus, no ministério dele, estava assim, esgotamento emocional junto com o esgotamento físico. E diante disso, como a gente leu aqui no 31, Jesus chama os seus discípulos e fala assim: gente, temos que dar uma pausa, temos que dar uma descansada, temos que sair um pouco desse contexto para processar talvez um pouco toda essa informação a respeito da morte de João Batista, para processar esse relato de tudo que aconteceu com vocês, nesse momento que vocês saíram a ensinar, e para dar um intervalo para a gente descansar diante de tantas demandas. E Jesus, ele planeja ele tem a expectativa de ir com seus discípulos a um lugar deserto para que acontecesse esse descanso. Versículo 32. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Só que o que acontece? As pessoas, quando viu Jesus indo, tomadas por suas necessidades físicas e espirituais, falam assim: não, a gente tem que descobrir aonde ele vai. E elas foram costeando ali o mar de Genezaré, o mar da Galileia, e descobriram a prainha onde ele ia atracar do outro lado, e já estava ali esperando quando eles chegaram lá. E Jesus chega ali junto com seus discípulos e se depara com aquela situação. Então acontece algo interessante aqui também. Primeiro, existe a expectativa daquilo que vai acontecer. Só que nem sempre a expectativa se concretiza. É ou não é? Na nossa vida a gente tem várias situações que a gente enfrenta dessa forma. Você faz planos de que você vai tomar determinada ação e aquela ação vai acontecer tal coisa. Mas a vida não é esse 1 mais 1 é 2, não é verdade? E de repente a realidade é diferente. E normalmente, né, a gente vê as crianças, elas têm muita dificuldade quando as expectativas delas são frustradas, não é verdade? Benjamin, às vezes quando você fala não para ele, o mundo dele desaba. Porque tinha uma expectativa de alguma coisa acontecer e a realidade é outra. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não é só as crianças. A gente, adulto também, a gente tropeça muito nisso também. Quantas expectativas a gente tem quando a gente se depara com a realidade? Será que a gente amarra o burro, como dizem, né? Fica de bico. Porque colide com essa realidade a maneira como Jesus age. Qual é a reação dele quando a realidade não coincide com a expectativa que ele tinha? Olha o que Jesus falou. 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. A palavra compaixão tem a ver com a tripa. Sabe quando dá um nó na tripa da gente? Quando a gente vê uma situação e aquilo dá um nó tão grande dentro da gente, e aquele nó dentro de nós nos move em direção a fazer alguma coisa. Foi isso que Jesus fez. Ele deixou de lado a expectativa que ele tinha e foi em direção à necessidade que se apresenta. Talvez os discípulos assim: nossa, não acredito, queria dar uma dormidinha. E Jesus já está ensinando de novo. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele viu que as pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor. E ele sabia que ele tinha condições de suprir a necessidade daquelas pessoas. E diante dessa diferença entre a necessidade e a capacidade dele de supri-las, isso impelia ele em agir. E ele agia, não se omitiu diante disso.
não se omitia, ele teve compaixão daquelas pessoas. Versículo 35. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo de comer. Obrigado, Bruno. Acabou o culto, acabou a celebração. Manda o povo para casa, para cada um ir aí para sua casa, comer um lanchinho antes de descansar. Cuida cada um aí das suas demandas, né? Era a coisa mais lógica a se fazer naquele momento. Os discípulos pensavam isso, né? Coisa mais lógica. Mas Jesus, diante desse quadro que se apresenta, olha que interessante. Ele fala uma frase contrassenso. Ele fala o seguinte: pessoal, alimenta o povo. Jesus fala assim para os discípulos: eu estava aqui até agora alimentando espiritualmente esse povo, curando. Agora é vocês, agora deem comida para essas pessoas. Ele chama os discípulos a participar daquilo que ele estava fazendo. E os discípulos já queriam pegar e... Não, deixa as pessoas ir embora. Deixa as pessoas ir embora. E Jesus, ele identifica uma oportunidade de fazer algo incrível ali diante daquelas pessoas, ser bênção na vida deles. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Lá no Evangelho de João, diz que Jesus falou essa frase, lá no João 6, que ele estava com a intenção de testá-los. Ele sabia que aqueles discípulos, ele queria saber o que eles iam ver, qual ia ser a reação deles. Queria testá-los. E os discípulos falaram: Jesus, não vai dar, precisa de uns 200 denários. 200 denários era mais ou menos o salário de um dia. Se a gente pensar, fazer um cálculo mais ou menos assim, a moda facão hoje, né? Pensando no salário mínimo que a gente tem hoje, daria mais ou menos uns 15 mil reais, 14, 15 mil reais. Né? Imagina, Léo, teria condições agora de sacar 15 mil do bolso assim para... Nem trouxe a carteira. Tivesse trazido, já sacava. Estaria preparado assim, né? Ficaria meio indigesto, acredito que para a maioria de nós. E foi o que os discípulos falaram: Jesus, não vai dar, cara. Isso aí dá um preço de 15 mil para alimentar. E só um pouquinho, dá um pouquinho para cada um. Se for dar comida mesmo, né? Do jeito que esse povo come, precisaria de muito mais dinheiro. Não vai dar. E aqui começa a se estabelecer um paralelo entre os recursos humanos e os recursos de Deus. Aquilo que para nós é impossível, matematicamente não vai caber, Deus dá risada. Sabe nada, inocente, ele fala para nós. Versículo 38. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem, vai verificar aí. E quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Lá no Evangelho de João, João acrescenta um detalhe, por isso que é legal você ler os 4 evangelhos. Diz que André pegou de um jovem, tinha um gurizinho ali que estava com 5 pães e 2 peixes. Talvez André, um dos discípulos, já estava com fome e estava dando uma olhada para ver se alguém tinha alguma coisa para comer. Tem alguma coisa para comer aí, né? Alguma coisa e tal. Talvez ele estava procurando de alguém, né? E o gurizinho tinha 5 pães e 2 peixes. Devia ser adolescente, né? 5 pães, pensa só. E 2 peixes, né? As crianças, elas comem bastante. Mas na verdade não era aquele pão italiano, assim, sabe? Quando a gente imagina esse pão, aquele pão italiano. Era mais ou menos tipo um biscoitinho aqui, sabe? Ó. Tá vendo que tem ali era tipo uma bolacha, assim, né? Uma bolachinha. Não era algo assim tão... Um pão italiano. E os peixes era como se fosse uma sardinha, assim, uma pescadinha branca, assim. Um pãozinho de cevada, um biscoitinho de cevada. E 2 sardinhas. Era que aquele gurizinho tinha levado. Talvez a mãe dele preparou uma lancheirinha, botou ali pra ele e falou: leva lá, vai escutar Jesus falar, leva o lanche pra você comer. E ele leva e pedem, né, para aquele jovem, e ele traz para Jesus esses 5 pães e os 2 peixes. Então Jesus, versículo 39, então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Jesus falou: gente, bota o povo para sentar então. Já que a gente já tem aqui os pães e os peixes, bota o povo para sentar. Acho que os discípulos se olharam assim, né? Assim, meu Deus, o que será que vai acontecer, né? E é interessante que o destaque aqui fica por conta da grama verde. Sabe que anos depois o historiador Eusébio, escrevendo a respeito do Evangelho de Marcos, ele diz que Marcos provavelmente escreveu o Evangelho,
esse livro baseado no testemunho ocular de Pedro. Então Pedro relatou para Marcos o que ele viu com os próprios olhos e chamou a atenção de Pedro, ou de quem estava ali, o fato de que a grama era bem verdinha. Um lugar deserto, mas a grama verdinha, deserto de recursos. Não tinha lojinha, não tinha nada, era um lugar deserto. Mas a grama era uma grama bem verdinha, naquela época provavelmente era a época da primavera, naquela região onde existe uma grama verdinha. E ao relatar isso, Pedro, para Marcos escreve, uma grama verde. Versículo 40. Assim eles se assentaram em grupos de 150. Juntou ali nos grupinhos, fizeram aquela rodinha, para esperar para ver o que ia acontecer. Versículo 41. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. O que Jesus fez então? Agradeceu. Pai, obrigado por esses pães. E partiu os pães. Partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. Deu metade para Pedro, metadinha para Pedro, metade para André, metade para Tiago. E os discípulos talvez olharam aquele meio biscoito na mão. O que faz com isso agora? O Judas talvez encheu na boca direto. Não sei, estou só imaginando aqui. Pegaram aquilo e saíram para distribuir. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. E depois no versículo 42, diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Fica imaginando aquele jovem que levou o lanchinho, né? Talvez gente que estava lá no fundo da multidão, né? Dos 5.000 homens. Talvez chegou para ele ali um pão e um peixe, ele comeu. Nossa, gostoso isso aqui. Ah, que legal, pá. Incrível, né? Comer esse pãozinho, esse peixe. Mas esse Jesus é diferenciado mesmo. Trouxe até a comida para a multidão, né? Talvez as pessoas nem ficaram sabendo de onde veio tanto pão e tanto peixe. Mas para aquele jovem, teve um sabor diferente aquela tarde, concorda? Imagina ele chegando em casa, mãe, você não acredita o que aconteceu, mãe. Sabe aquelas 2 sardinhas que você deu para me comer? Aqueles 2 peixinhos. Sabe o pão? Chegou na hora do vamos ver lá, mãe. Jesus orou, agradeceu e começou a multiplicar e todo mundo se alimentou. Mãe, aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre, imagina. Que privilégio daquele jovem participar desse milagre. Eu fico pensando, já pensou se ele dá um migué e esconde? Como ele perderia a oportunidade de vivenciar isso? Já pensou se diante daquela situação toda, as pessoas encurtassem os caminhos, escondessem os recursos, ou dispensassem a multidão? Nós não teríamos relatado algo tão surpreendente que aconteceu aqui. Algo tão incrível que aconteceu diante dos olhos de todos os que ali estavam. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Não foi assim pouca coisa. Comeu até encher de verdade. Ficar farto. E os discípulos recolheram 12 cestos, 12, cheios de pedaços de pães e de peixes. E pedaços de pães e de peixes são pedaços assim generosos, né? Peixe, pão mastigado, restinho, não. Não, foi em abundância. Jesus, quando fez em abundância, ao ponto de sobrar 12 pedaços de pães e de 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. E termina aqui falando no 44 que os que comeram foram 5.000 homens. E os estudiosos dizem que não eram contadas as mulheres e as crianças, mas a multidão poderia chegar em torno de 20.000 pessoas que comeram. Humanamente, impossível, concorda? A ciência olha para isso e fala, não, isso é uma loucura. Isso não aconteceu. Mas o que é lindo da palavra de Deus é que ela coloca os fatos do jeito que as coisas são. E quantas vezes a gente também ouve, né, nos nossos dias, pessoas falando assim, não, aquilo ali aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre porque não era para estar vivo, já era para ter morrido e estar vivo. Quantas situações a gente enfrenta na nossa vida que muitas vezes só o sobrenatural. E quando os nossos recursos são insuficientes, somos candidatos a vivenciar o milagre de Deus. Vamos ler junto, gente? Vamos lá. Quando os nossos recursos falham, aí é a oportunidade de Deus fazer um milagre. Não sei como é que você está, o que você está vivenciando nos seus dias. Talvez você está precisando de um milagre de Deus.
Nesse momento onde os nossos recursos, onde a gente olha para situações da nossa vida e fala assim, Deus, só pelo Senhor, Deus pode agir milagrosamente nessa situação. E a matéria-prima de Deus é a fé, meus queridos. Fé em quem Deus é. Eu acho linda a passagem no livro de Daniel, quando aqueles jovens se colocam diante daquela fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor manda eles se prostrarem diante da estátua e eles falam, nós não vamos fazer isso, nem que a gente morra. E o rei fala assim, não, vocês vão morrer. E eu quero ver se esse Deus vai libertar vocês do fogo. Aí eles falam algo que para mim mexe no fundo do meu coração. Ele fala assim, Nabucodonosor, nosso Deus tem poder para nos libertar dessa fornalha. Mas se Ele não nos libertar, mesmo assim, nós não vamos nos prostrar. Isso é fé. Fé em quem Deus é. E a Bíblia, olha só, a Bíblia, ela não se baseia, a nossa fé não se baseia naquilo que Deus vai nos dar. A nossa fé se baseia em quem Deus é no caráter dele, em quem Ele é, meus queridos. Ao ponto da gente olhar para as circunstâncias da nossa vida e dizer, se Deus der, Ele é bom demais. Mas se Ele não der, Ele continua sendo Deus. E isso é a fé, e essa é a matéria-prima que Deus usa. Agostinho de Hipona falou uma frase bem interessante. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Isso é ter fé. Quando as situações da nossa vida se apresentam de uma maneira que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente assina a folha em branco e fala, Deus, pode preencher do jeito que for melhor. Isso é ter fé. Isso é ter fé. E diante desse texto que a gente acabou de estudar versículo a versículo, para a gente terminar, eu gostaria de tirar 4 aplicações para nós, para a gente tentar de alguma forma fazer disso prática na nossa vida. E a primeira delas é o seguinte, somente Deus poderia fazer o que Jesus fez. Jesus, ele não fez ali um truque de mágica, não foi um ilusionista multiplicando pães e peixes. Jesus, aquelas pessoas naquele dia comeram peixes que nunca haviam nadado, comeu pão de uma cevada que nunca havia sido plantada, porque Deus, as leis da física, as leis do tempo, estão debaixo da autoridade de Deus, e Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus. Somente Deus poderia fazer o que Jesus fez, ou seja, Jesus, Ele é Deus. E olha que incrível, Martinho Lutero fala algo sensacional também, ele falou, né? Olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Sendo Jesus Deus, sendo Ele quem Ele é, a nossa salvação está garantida. Sabe por quê? Porque não depende da gente. Depende do que Ele fez por nós naquela cruz. Isso nos liberta, nos traz esperança, nos traz vida. Porque se dependesse de mim, e se dependesse de você, a sua salvação estava perdida. Eu estava perdido. Porque eu me conheço e você também se conhece. Não depende daquilo que a salvação diz lá no livro de Efésios, que ela não é por obras, para que ninguém se glorie, mas ela é o dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Segunda aplicação, mude o seu olhar para com as pessoas. Jesus, ele tem um olhar diferenciado. Os discípulos, quando olharam aquela multidão, viram um problema. Eles viam uma dificuldade. Jesus via uma oportunidade. De um lado, o problema se apresentava como uma dificuldade. O que vai acontecer aqui? Vamos dar um jeito de dispensar esse povo. Mas Jesus, quando ele olha, ele vê uma oportunidade. Diante de nós passam pessoas, uma multidão todos os dias. E quando as pessoas estão diante de nós, eu quero te perguntar, você vê uma dificuldade ou uma oportunidade? Nosso trabalho, na nossa casa, por onde quer que a gente vá, o que a gente enxerga quando a gente vê as pessoas? Semana passada eu fui para Nova Petrópolis com meu amigo Edilson, um grande amigo meu.
senta mesa comigo no trabalho. E ele é muito devoto ao catolicismo. E a gente estava indo viajar para Nova Petrópolis, e são 40 minutos de viagem de Caxias a Nova Petrópolis. E ele me falou que ele estava fazendo um voto para um determinado santo, uma tal de trezena, que eu nem sabia que existia. E naquele momento que ele falou isso comigo, no meu coração eu fiquei assim, e agora, o que eu faço? Eu estava dirigindo o carro, e eu falei assim, será que eu falo, que legal, que bacana, ignoro o assunto, ou eu vejo uma oportunidade de falar? E naquela fração de segundo eu já fiquei pensando assim, mas ele é tão meu amigo, daqui a pouco ele vai se ofender se eu falar alguma coisa, porque ele é muito devoto. Mas naquele intervalo de segundos, eu pensei assim, mas eu não posso perder essa oportunidade. E eu comecei a falar de quem era Jesus. E o quanto que a religiosidade, que está em todas as igrejas, não é só na católica ou não só nas evangélicas, é o mal da humanidade, o homem pensar que pelas suas próprias obras pode chegar até Deus. Que se depender de nós mesmos nós estamos perdidos. E falei alguns versículos de cor para ele, naquele momento do carro, e ele perguntou algumas coisas. E foi um bate-papo muito gostoso que a gente teve. Ele teve curiosidade de algumas coisas, como é que funcionava. E ele falou coisas muito legais assim. Por exemplo, ele falou assim, mas Fabrício, entende que eu vou na igreja e lá na frente tem um homem que estudou a Bíblia. E ele estudou anos e anos a Bíblia, ele está ali ensinando. Como é que eu sei se o que aquele homem está falando lá na frente é a verdade ou a mentira? É uma boa pergunta, não é? Como é que eu sei? Porque eu estou ali aprendendo de alguém que estudou. Que é alguém que teoricamente sabe mais do que eu a respeito da Bíblia. Por isso que eu estou ali, sentado naquele banco aprendendo. Ele falou para mim, Fabrício, como é que você sabe que o que está sendo dito é mentira ou verdade? Como você responderia essa pergunta? Se lhe fosse feita essa pergunta, para e pensa aí. Eu vou até pedir um negócio diferente. Fala com a pessoa que está do seu lado, como você responderia essa pergunta? Conversa aí, um minutinho. Alguém corajoso quer dizer como responderia? Como você responderia, Neve? Conhecendo a palavra. Muito bem, né? Mais alguém quer falar? Lendo a Bíblia. Muito bem, qual é teu nome? Mateus. Foi exatamente isso que eu falei para ele, Mateus. Eu falei, sabe como é que eu sei? Porque eu leio a Bíblia todo dia. Foi isso que eu falei, cara, para ele. Foi isso também que eu falei, Neve. Conhecendo a palavra, cara. Porque eu estudo, cara, eu já li essa história aqui da multiplicação um monte de vez. E a Bíblia tem que ter uma coerência como um todo. Eu não posso pegar um único versículo e, em cima daquilo, fazer uma teoria. E foi conversando com ele. Mas o fato é, quero dizer que a minha resposta foi a melhor de todas. Talvez você tenha até uma resposta melhor que a minha. Mas foi uma oportunidade. E eu tenho certeza que a palavra não voltou vazia. Tenho certeza que o Espírito Santo já está fazendo ali uma obra no coração do meu amigo. E que daqui a pouco uma outra pessoa vai falar uma outra palavra. E isso vai começar a dar fruto no tempo certo. E o fato é que amanhã vai surgir uma oportunidade para você também. E o que você vai fazer nesse momento? Jesus, ele tinha um olhar diferente para as pessoas. E é um privilégio participar do milagre de Deus. É um privilégio para nós aproveitarmos as oportunidades de falar quem Ele é. Terceiro, para a gente finalizar, já estou falando muito tempo aqui. Existe uma harmonia profética que prova que Jesus é Deus. Nesse texto que a gente acabou de ler. Como existe. A minha esposa, ela foi naquele museu lá em Paris, aquele Louvre, e lá tem um monte de quadros assim nas paredes lá, né? E ela falou assim, nossa, você entra naquele museu, é lindo, maravilhoso, chega uma hora que você não aguenta mais, tem vontade de ir embora dali. Mas de vez em quando você se depara com uma pessoa sentadinha lá, contemplando um quadro. E eu posso passar ali, olhar aquele quadro, aquela mulher ali, com aquele olhar ali, e falar assim, legal, essa pintura é bonita, né? Mas aquele casal que está ali há 2, 3 horas, contemplando aquele quadro, certamente aquele casal ele tem mais detalhes sobre aquele quadro do que eu. Não passar despercebido, concorda? Aquele casal ali provavelmente vai falar, não, esse quadro foi pintado em tal época, o pintor é o fulano de tal, o traço aqui é o traço tal, é de tal época das pinturas, porque ele está degustando aquilo. Você é um degustador da palavra de Deus? E esse texto que a gente leu aqui é como uma pintura. E tem muitos significados por trás desse texto que a gente acabou de ler. Vou mostrar para vocês. Primeiro, Jesus leva eles para um lugar deserto. Por que era um lugar deserto? Referenciando, muito do que é dito aqui tem a ver com o povo de Israel lá do Antigo Testamento.
O povo de Israel vivenciou um lugar deserto. E é no lugar deserto onde os milagres acontecem. E Jesus intencionalmente leva aquele povo para o lugar deserto. Talvez você está passando por um lugar deserto também na sua vida. E é nesse lugar que Deus quer agir. Segundo, diz ali, né? Jesus, quando olha para as pessoas, diz que elas são ovelhas sem pastor. Livro de Números, capítulo 27, olha só que bacana, versículo 15. Diz o seguinte: Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O que o pastor faz? Ele conduz as ovelhas. E o povo de Israel, desde o Antigo Testamento, estava como essas ovelhas sem pastor. E Jesus olha e diz assim, olha aqui, ó, as ovelhas sem pastor. Ele fala para nós também. Às vezes a gente está que nem sem pastor, perdido. Olha para Jesus, olha para Ele. Terceiro, Jesus manda dividir em grupos de 100, 50, lá no Antigo Testamento, Moisés também, com seu sogro Jetro, divide ali entre grupos de 100 e 50 para organização melhor. Está lá no Antigo Testamento também. A relva verde, meus queridos. Por que a relva era verde? Será que era coincidência? Podia ser pedra no chão, mas era a relva verde naquele momento. Referenciando ao Salmo 23 do Antigo Testamento. Quando Deus fala que Ele é o nosso bom pastor que nos conduz a verdes pastos, as águas tranquilas. E no Salmo 23 fala que mesmo que a gente ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A relva verde não está aqui à toa, está aqui para se comunicar com a gente. Cristo está te falando, descanse, descanse, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu te conduzo a esse pasto verdejante. O pão, por que do pão? Sendo multiplicado milagrosamente, referenciando também o povo de Israel que se alimentou de Deus. Diante da nossa ansiedade, daquilo que será o nosso pão de amanhã, Deus olha para a gente e fala, não se preocupe com o pão. Você está preocupado com os recursos humanos e para Deus isso não é nada. A matéria-prima de Deus é a fé. Sexto, multiplicação do azeite da viúva, lá em 1 Reis 19. A viúva enfrentou aquela dificuldade e Deus, através do profeta, milagrosamente multiplica aquele azeite para ela e não vem a faltar. Multiplicação. Também acontece com Eliseu em 2 Reis 4, quando Eliseu multiplica os pães para aquela turma ali que estava com ele. Aproximadamente 100 homens que havia com Eliseu naquele momento. 12 cestos sobraram no final. Por que 12 cestos? Por causa das 12 tribos de Israel. Jesus está falando aqui para aquele povo, através das palavras de Marco. Eu sou o Messias das 12 tribos de Israel. E depois que ele morre, e a gente cantou a música, que o véu que separava já não separa mais. O que isso quer dizer para nós? De que agora ele é o nosso rei. O pacto dele é com a igreja agora. E finalmente, o último ponto aqui. O banquete no final dos tempos. Aquelas pessoas se saciaram, se fartaram, foram para casa de barriga cheia, saciando a sua fome. Isso já referenciando aquilo que a gente leu lá no começo, no final, daquilo que aponta a eternidade, o banquete que nós vamos vivenciar. E a última aplicação, somente Jesus pode satisfazer a sua fome espiritual. A nossa fome espiritual, nada mais nesse mundo pode satisfazer. Você pode tentar suprir com outras coisas, mero engodo. Não vai levar a nada, é somente Jesus. E no Evangelho de João, se a gente for algumas páginas para frente, capítulo 6, que também fala, logo depois, né, quando Jesus, no capítulo 6 de João, é quando tem ali a parábola da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 6, versículo 35, diz o seguinte: então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Logo depois de multiplicar os pães e os peixes, Jesus fala isso para os seus discípulos. Muito mais do que saciar a fome momentânea de vocês, eu quero saciar a fome eterna de vocês. Aquele que vem, que crê em mim, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus falando para nós, e por incrível que pareça, ainda no capítulo 6 de João, capítulo
João capítulo 6, no versículo 60. Ouvindo isso, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? E no versículo 66 diz o seguinte: naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos se tu tens as palavras da vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A multidão estava querendo somente pão e peixe. E Jesus, quando fala que Ele é o pão da vida, quando Ele lança a real mesmo para aquelas pessoas, muitos falam assim: não, esse cara tá doido. Esse negócio de pão de vida eu não quero não. Eu quero é só vivenciar aqui as coisas momentâneas. Não quero mais virar as costas. Mas a resposta de Simão Pedro e dos discípulos ali mais próximo deles é a resposta que eu quero que fique plantado no nosso coração hoje. De que nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Amém, meus queridos? Nós podemos, vamos ler juntos aqui para terminar? Nós podemos depositar nossa esperança em Jesus, o único Deus verdadeiro. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para orar? Estou muito tempo já sentado. Feche os teus olhos aí. Nosso Deus e Pai celestial, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por esse milagre tão incrível, Pai. E Deus, que Ele vire prática na nossa vida, Deus. Que ao menos alguma coisa do que a gente conversou aqui hoje possa virar prática amanhã e essa semana, Pai. E que possamos, ó Deus, mudar aquilo que tem que ser mudado no nosso coração, Pai. Cuida, Deus e Pai, da vida de cada um que está aqui, Pai. Aquele que chegou aqui hoje, talvez ainda há no coração muitas dúvidas sobre quem é Jesus, sobre a obra de Cristo naquela cruz, e que essa palavra possa ir de encontro à necessidade dos corações sedentos aqui hoje, Pai. E possa curar a nossa incredulidade, Pai. Nos cura pela ação do Teu Espírito Santo, é o que eu clamo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.